Uma pessoa sonhou que ao sair de casa, descendo uma escadaria, encontrou uma muda de roupa sua em cada degrau. Num degrau estava uma blusa, no outro degrau estava uma calça e assim por diante. E todas as suas roupas estavam lá, uma em cada degrau. O que isto pode significar? As roupas simbolizam as nossas atitudes externas, essas que cobrem o nosso verdadeiro ser. Como intenção, nós deveríamos nos sentir nus e não vestidos. Claro que temos que estar vestidos porque tantas circunstâncias nos levaram para isso. Mas, em consciência, nós devíamos nos sentir nus, sem cuidados para esconder coisa alguma. Deveríamos nos apresentar assim como nós somos. Mas, aqui na Terra, na superfície, as roupas tornaram-se uma necessidade por várias razões, e com isto nós estamos disfarçados. Então, as roupas nos degraus, neste sonho, significam que você deve ir se despindo aos poucos de exterioridades. Não que deve ficar nu, mas que você deve ir dispensando as suas exterioridades, até você conseguir ser como é, embora vestido. No seu caso, essas roupas são atitudes falsas, que te cobrem, que te disfarçam. E está uma em cada degrau, porque à medida que você vai usando a escada, é que você vai despindo uma por uma, não todas de uma vez. Quando nós temos um sonho como este, significativo, nós teríamos que estar muito atentos, prestar bem atenção no sonho, porque num caso como este, seria o caso de perguntar para a pessoa que sonhou: em que ordem estavam as roupas, compreende? De que você deve se despir primeiro? Mas aí não sei se ele observou. Ele viu as roupas todas, cada uma num degrau, mas não sei se ele sabe dizer qual é que estava em primeiro lugar, qual é que estava em segundo, qual é que estava em terceiro. E isso deveria estar indicado no sonho. Mas nem sempre a gente presta atenção. Principalmente se havia lá várias peças de roupa, seria muito importante saber em que ordem estava. Porque aí ele ficaria sabendo qual é a coisa da qual ele deve se despir primeiro. Qual em segundo, qual em terceiro, porque isso tudo vem indicado. Mas a gente não está atento. A gente não presta atenção quando sonha. Então não presta atenção nos detalhes. Isso porque nós não consideramos o sono continuação da vida. Porque quando o corpo dorme, a vida não interrompe, não. Nós continuamos a viver no sono. E continuamos a viver no sonho também. Nos sonhos agimos. Nos sonhos tomamos atitudes. E nos sonhos resolvemos até coisas kármicas, segundo como agimos nos sonhos. Porque quem age nos sonhos são os nossos corpos internos, astral, mental, etérico. Esses agem nos sonhos. Então o que eles fazem nos sonhos entra também numa conta nossa. Então nós teríamos que ter o sono como tão importante quanto o que vamos fazer no dia seguinte. A maioria, quando vai dormir, só pensa no que tem que fazer no dia seguinte, não é? Mas e a noite? E o sono? Não tem que fazer no sono? Então nós teríamos que nos dispor a viver conscientemente no sono também, durante o sono. Porque aí, quando você desperta, você vai se lembrar de muita coisa que viveu. E do jeito que nós adormecemos, é como se fosse uma pedra, e não nos damos conta do que se passou durante o sono.
E quem sabe quanta coisa importante pode ter se passado com os nossos corpos quando saíram do corpo físico. Então, este sonho é muito importante para a pessoa, ele já viu o que ele tem que fazer, mas seria melhor se ele soubesse em que ordem estavam as roupas, o que ele tem que dispensar primeiro. Perceberam? Então, vamos ficar atentos, porque nesta época os planos de consciência estão se entrelaçando. É muito importante que a gente fique atento para tudo que é a nossa vida de não desperto. Porque ali estamos com a possibilidade de viver com muito mais facilidade essa ligação entre os planos do que aqui no plano físico, onde a matéria física pesa bastante. E quando se adormece, os corpos sutis saem do corpo físico, a vida é muito mais livre. Nós não temos os obstáculos que o corpo físico cria. Obstáculos assim, por exemplo, se você está no corpo físico, você para ir a Londres, você precisa tomar um avião, as complicações que você tem para chegar em Londres. Se você sai do corpo físico, você está em Londres em seguida, com seu corpo astral. Nem bem saiu, já está lá, compreende? Então, nós temos que aprender a nos locomover com os nossos veículos internos, com os nossos veículos sutis, não físicos. E isso nós estamos agora com isto muito facilitado. De forma que para o nosso corpo astral sair do físico e você ter noção do que ele está fazendo, vai ser muito simples. Mas precisa que você não fique limitado à sua consciência física. Precisa que enquanto nós estamos acordados, despertos dentro do corpo físico, a gente não esqueça nem por um momento que aquilo é uma vida externa, que aquilo é a nossa vida mais externa. E que a maior parte da nossa vida não está ali. A maior parte está em outros planos, em outros níveis, vivendo com outros corpos, porque nós temos corpo etérico, temos corpo astral, temos corpo mental, temos corpo de luz, temos corpo monádico. Estes são corpos nossos, que estão em outros planos, em outros níveis, e nós nada sabemos deles. Então precisa que a gente se dê conta de quão múltiplo nós somos, que a gente se dê conta dos nossos recursos, para termos uma comunicação mais ampla e para termos a possibilidade de estarmos conscientes nos outros planos da realidade. Então, prestem muita atenção nos sonhos, porque de repente pode vir para vocês um sonho como este, no qual vocês tenham que saber a ordem das coisas, como é que as coisas foram indicadas. Porque o sonho não diz, ponha tudo fora de uma vez. Não, ali tinha uma ordem, estava um em cada degrau. E qual teria sido o primeiro? Qual o segundo? Qual o terceiro? Qual a terceira veste que você tem que dispensar? E assim por diante. Então precisa estar atenção nos sonhos, porque o nosso ser está muito mais flexível, com a possibilidade de caminhar conscientemente nas outras dimensões de consciência, nesta época e daqui por diante cada vez mais. Mas precisa que a gente não se limite à vida de desperto. E que a gente se disponha a continuar vivendo lucidamente, conscientemente, enquanto o corpo dorme. Nós temos que tomar esta decisão. Senão isto nunca começa. E aqui uma pessoa no sonho estava numa bicicleta, prestes a descer uma escadaria. E alguém o avisava, ela está sem o freio da frente. E ele então em seguida percebeu que o pneu da frente estava realmente murcho. E ele pergunta, a bicicleta pode ser símbolo da personalidade, não? Sim, pode. E talvez não esteja freando alguns impulsos instintivos. E ele diz, eu só não compreendi por que são os freios da frente que não estão bem. Bem, aqui
a frente da bicicleta está simbolizando a sua área mais consciente. E a parte de trás da bicicleta, as áreas menos conscientes da sua personalidade, porque você já sabe que a bicicleta é símbolo da personalidade. Então, você tem que aprender a refrear. São aqueles impulsos mais evidentes, mais conscientes, aqueles que estão na frente, na sua frente bem claramente. Porque aí você refreando aqueles, você vai ver os outros e aí vai começar a controlar a bicicleta gradualmente. Uma pessoa sonhou que adotou 2 meninos lindos e saudáveis. E um deles seria uma pessoa muito importante. Seria um rei ou um príncipe. E eu deveria escolher qual dos dois seria esta pessoa que deveria ser importante. Eu já havia decidido qual dos dois seria. E alguém me disse para esperar mais um pouco, para não cometer injustiça. Você vê como as pessoas romanciam tudo, não é? Um romance, não é? Este romance é todo baseado nas ilusões que nós temos a respeito da filiação. Nós somos uns iludidos com respeito a este fato da filiação. Porque nós todos somos filhos da mesma fonte. Somos filhos do único e, portanto, somos todos irmãos, todos iguais uns aos outros diante do único. Diante do único, somos iguais, somos obras dele, que estamos aqui para cuidar da nossa evolução. Agora, aqui, não só ela não considera os 2 filhos que adotou filhos do único, como ela está pensando qual deve ser a pessoa mais importante. Enfim, são essas ilusões que estão arraigadas na procriação aqui na Terra, que seria uma coisa tão simples, tão natural e tão perfeita. Mas nós queremos controlar tudo isto. E nós não temos que controlar nada neste campo. Neste campo nós temos que saber se viemos para procriar ou não. Só isso. Você veio para procriar? Então aí peça a luz, se oferte para receber alguém. E se você não veio para procriar, nem pense nisto, porque há infinitas coisas para a gente pensar. Não é só a procriação. Mas esse ramo aqui na Terra da procriação é muito confuso. Muito confuso, e nós nos sentimos donos daqueles que trazemos, nós nos sentimos pais, nós nos sentimos mães, nós nos sentimos irmãos de sangue, essas bobagens todas, não é? E que não teriam nada a ver com a realidade. Então, é preciso saber se você veio para procriar ou não. Se você veio para procriar, vai se abrir um caminho que não vai haver dúvida nenhuma, nem com quem procriar, não vai haver dúvida nenhuma, você já vai saber quem vem, você já vai ter a intuição de quem vem, já vai se preparar. Mas como isto é feito assim como uma coisa qualquer, um acaso, até por impulso, então aí você acaba procriando sem saber, sem querer, sem precisar, porque a maioria não devia procriar. A maioria não veio para procriar. Vieram para procriar aqueles que têm como tarefa prolongar a espécie. Mas nem todos vieram para prolongar a espécie. A maioria veio para aperfeiçoar a espécie. Então, nós teríamos que ver isto tudo e não termos essas ilusões. Que todo mundo tem, porque ninguém pensa nestas coisas. Quando vêm, já estão grávidas. Quando vêm, já... Ou então querem ou não querem. Quer dizer, isso não tem nada que querer ou não querer. Ou você veio para isso ou não veio. A maioria não veio. Então precisa se ocupar daquilo que veio fazer. Porque trazer uma pessoa para a encarnação é uma tarefa. Não é um prazer, nem uma decisão. Isto é uma tarefa. E você, quem trouxe para a encarnação, você tem como tarefa trazê-lo, cuidar dele enquanto ele não pode cuidar sozinho,
Porque nessa encarnação terrestre nós somos muito dependentes nos primeiros tempos. Nós não somos como os cavalinhos, como os bezerros, que saem da mãe e logo depois já estão se arrumando. Poucos dias depois já sabem procurar comida, já sabem andar. Nós não somos como eles. Nós somos dependentes durante alguns anos. Passamos muito tempo sem saber como procurar alimento, sem saber colocar o alimento na boca. Nós passamos muito tempo dependentes. Então, somos dependentes até um certo ponto. E aqueles que nos recebem devem aprender a cuidar de nós enquanto precisamos, mas depois nos liberar. Para nós podermos também liberá-los. Vocês veem pessoas que depois de 50, 60 anos ainda dizem que são avós. O que elas têm a ver com isto? O que elas têm a ver com o filho da filha? O que isto diz respeito a elas? E outro diz, meus filhos, todos marmanjos, independentes, ainda chama de meu filho aquilo. Então criam-se essas coisas que impedem das coisas acontecerem direito. Bem, nós não estamos querendo que as coisas aconteçam direito, porque já estamos no final do ciclo, até agora não aconteceram, salvo em raríssimas exceções, mas uma em 1.000.000 que acontece direito. Então aí nós temos que preparar a nossa consciência para uma nova etapa, para uma nova terra, para uma nova humanidade, para um novo ciclo. Porque este já está assim e não vai conseguir um ou outro, mas não se vai conseguir isto nesse ciclo. Embora tenhamos aí os intraterrenos que não tem nada a ver com estas coisas. Os intraterrenos têm outra civilização. Mas nós ainda não temos contato suficiente com eles para usufruir das coisas que eles sabem. Então, temos que esperar um outro ciclo. Temos que esperar um outro momento e isto vai chegar, já está sendo preparado. E mais ainda, os intraterrenos, que já ultrapassaram todas essas coisas, os intraterrenos estão aguardando que nós resolvamos estas coisas elementares para eles poderem evoluir mais. Senão se cria uma discrepância aqui no planeta entre terrestres de superfícies e intraterrenos. Então isto precisa andar um pouco juntos. E estas civilizações intraterrenas aguardam que nós estejamos num outro ponto para eles poderem evoluir mais, para eles poderem andar mais. Bom, falar estas coisas neste mundo, do jeito que ele está e neste ciclo, é como falar em ficção científica. Mas isto não é ficção científica. Isto é uma realidade e que nós precisamos aprender a conhecer. Agora, imagine que não é cômodo isto, porque você, para conhecer uma realidade desta e depois reconhecer, saber que somos todos irmãos, todos iguais e que não existe nada dessa estrutura que nós criamos aqui, na realidade, existem coisas kármicas nisto tudo. Coisas kármicas, sim, existem. Mas é um karma que foi criado por nós. Em vez de nós nos libertarmos, nós nos amarramos. E aí vamos criando karma, vida após vida. Então hoje você vai dizer para uma pessoa que ela está errada, de considerar a outra sua mãe, o outro seu pai, que ela está errada? Não, ela não está errada, porque ela foi feita assim, formada assim, essas coisas cresceram assim, desenvolveram assim. Mas nós na consciência podemos ser outra coisa. Na consciência, nós podemos estar preparados para outras realidades. Outras realidades. E muitas coisas nós poderíamos ter aprendido com o reino animal. Que não aprendemos, não. Eu não sei se vocês já viram um animal que deu à luz a um outro. Não é? Vocês devem ter visto como ele o trata. Da forma como ele o trata. Mas aquilo enquanto o outro nada sabe. Na hora que o outro faz por si, aquilo muda, termina. Naturalmente. E essas coisas todas nós não observamos. Porque se eles fazem assim,
porque tem uma lei que faz fazer assim, nós devíamos observar aquilo. E teríamos que fazer melhor do que eles. Melhor do que eles, naquele sentido. E não mais infantilmente. Com essas dependências todas, não é? Que não tem nenhum sentido. Além de um tanto, além de um tempo. Porque mesmo quando se ajuda alguém, aquilo tem um tempo. Aquele alguém tem algo que fazer por ele. Não sempre ajudado. Não vamos ser muletas de ninguém. E nem vamos precisar de muleta. Se alguém precisa de alguma coisa e nós vamos suprir e vice-versa, aquilo deve ser temporário. A não ser que haja um karma que prolongue aquilo. Aí já é uma questão kármica. Mas, nesta época atual, nesta conjuntura, a lei do karma está começando a nos tratar de outro jeito. E aquilo que se chama de misericórdia cósmica, que está muito além da nossa compreensão do karma. Não é que o karma não exista no cosmos, existe. Mas é compreendido de outra forma e é vivido de outro jeito. É vivido de uma forma superior e não vivido de uma forma material como nós vivemos aqui. Então existe uma coisa que se chama misericórdia cósmica. E essa misericórdia cósmica está cada vez mais se aproximando da Terra como planeta e da humanidade como entidade que ela é. Porque a humanidade é uma entidade. Todas estas almas que formam a humanidade, que nós nem sabemos quantas são, todas estas almas formam uma entidade que se chama humanidade. Então, esta entidade, que é a humanidade, isto agora vai receber a misericórdia cósmica. Está para receber a misericórdia cósmica. E do que se trata? Se trata do seguinte: nós tivemos todos centenas de encarnações. Alguns começaram na Lemúria, outros começaram na Atlântida, outros entraram já nesta raça atual, porque vieram de outros mundos. E o que significa isto? O que significa esta misericórdia cósmica? Significa que nós todos temos mais karma negativo que positivo. Isto é, nós temos mais débitos do que créditos kármicos. E isto não se conseguiu mudar na humanidade. Embora tivessem vindo ciclicamente vários salvadores, chamemos salvadores, ciclicamente vinha sempre um salvador, para ver se conseguia nos ensinar a regular este karma, a não fazer mais karma negativo do que positivo, compreendem? Mas nenhum salvador conseguiu isto, nenhum. E o karma da humanidade foi ficando mais negativo do que positivo. Se vocês pensam, os bilhões de animais que eles assassinam e comem, só isto você vê como fica este karma. Então é uma coisa que vai crescendo, isto vai aumentando. E agora chegou numa proporção que ficou inviável equilibrar. Ficou inviável, porque começaram a mexer com energia nuclear, começaram a fazer bomba atômica, começaram a poluir os mares, começaram a destruir a fauna marítima, começaram a destruir as plantas, enfim. Chegou num ponto que não é possível mais equilibrar. Então chegou a hora da misericórdia cósmica. E a misericórdia cósmica está sendo enviada. Então, nós estamos numa outra etapa do nosso desenvolvimento. Nós estamos atualmente já aguardando a misericórdia cósmica para regularizar isto. E isso está acontecendo. E com essa misericórdia cósmica, nós vamos saber como nos atualizar. E a misericórdia cósmica fará
com que muitas coisas possam acontecer conosco, muitas portas podem se abrir para nós, independentemente da nossa conta kármica. Então nós estamos num momento em que teríamos que tomar consciência verdadeiramente das coisas. Verdadeiramente das coisas. O cosmos, e nem o sistema solar, nada disso, o cosmos, enviar para cá uma coisa que se chama misericórdia, que nós não sabemos o que é, enviar isto, a nossa responsabilidade é um pouco maior. Porque ninguém pode mais dar desculpa que o meu karma não permite. Ou que eu estou impedido pela lei kármica. Porque se a misericórdia cósmica funciona, não há este impedimento. Porque o cosmos tem a lei do karma como uma das suas leis. E o cosmos cuida da lei do karma como cuida de qualquer coisa. Não é como nós, que somos seres kármicos. Então nós estamos realmente numa época de misericórdia. E se nós podíamos falar dos níveis da graça divina. A graça, nós sabemos o que é, né? A graça é a atuação de uma lei que não é destes planos e que age aqui. Então, a graça, se nós somos agraciados, se recebemos uma graça, quer dizer que uma lei superior, não destes planos, agiu aqui. Então pode acontecer de tudo. Na graça, um morto pode ressuscitar. Coisa impossível aqui, contra todas as leis daqui. Mas numa lei supra-superior, não existe morto. Então o morto pode ressuscitar, que é uma graça das maiores. Porque existem graças maiores e existem graças menores. As graças menores são essas graças que nós precisamos para levar a nossa vida com uma certa dignidade e correção. Isso é uma graça menor. Agora, uma graça maior quer dizer uma graça para a mônada. Essa é uma graça maior. Existe porque nas leis cósmicas, que são superiores a todas as que nós conhecemos, pode acontecer qualquer coisa. E pode acontecer milagres, dentro de outras leis, não essas daqui. Então a graça vai descendo gradualmente. Há vários níveis de graça. Então há graças que são para nós estarmos bem. Há graças que são para a nossa alma. Este é outro nível de graça. E há graças que são para a nossa mônada, para o nosso espírito. Este é outro nível de graça. Então são níveis diferentes de graça. Mas nós temos acho que tem até aí, nas bibliotecas tem, um livrinho de Paul Brunton sobre a graça. Ele enquadra bem para a nossa compreensão isto, sobre a graça. E nós temos também vários CDs que falam da graça, cada um num nível, cada um sobre um aspecto. Você vai buscar esses CDs ou vai buscar o livro de Paul Brunton chamado A Graça, que é uma compilação de tudo que ele falou sobre a graça, que você vai se informando melhor sobre isto. Isto é, Paul Brunton fala da graça do nosso ponto de vista, a graça para nós. Não fala da graça para o planeta, da graça para o cosmos, isso não. Mas fala para nós, que é o que importa mais. E uma pessoa disse que há mais ou menos 2 anos, que quando ela se recolhe e sintoniza com o alto para adormecer, ela começa a ver círculos. Um círculo parece a lua, outro é de cor branca, e às vezes são de cor azul, cor dourada, etc. E ela está dentro do quarto dela e fica vendo estes círculos. Isto são exercícios que o seu corpo etérico faz. O corpo etérico está meio fora do corpo físico nesses momentos,
Então, ele está mais ou menos liberado para fazer os seus exercícios. E começa a criar essas figuras, essas imagens. É como um exercício que ele faz. Um exercício para ele se desenvolver, se fortificar, para ele imitar coisas que ele está em contato, com formas, etc. São exercícios do corpo etérico. E você, se lhe cabe ver esses exercícios, se lhe cabe ver esses círculos, se lhe cabe ver essas imagens, você veja, observe e observe. E veja como é. E vai aí vendo o que o seu corpo etérico está fazendo. Uma pessoa diz que sonha muito com os membros da sua família, inclusive aqueles que já desencarnaram. E quando ele sonha com aqueles desencarnados, nos sonhos eles são todos mais jovens. Sim. Nós no plano astral somos sempre mais jovens. Mesmo se você observar bem, quando você sonha e você sonha no astral, você vai ver que lá você é mais jovem do que aqui. No astral nós somos mais jovens. E ele pergunta a que se deve estes sonhos tão reiterativos de estar sonhando com os membros da família e também com aqueles que desencarnaram. Ele sonha com eles mais jovens e já está explicado. Quer dizer que se passa no plano astral e lá nós rejuvenescemos. E num desses sonhos, ela estava com um dos seus filhos e a esposa dele. Os três. E havia 2 automóveis. E os 3 entraram no mesmo automóvel. Quer dizer, em vez de cada um pegar o seu automóvel, os 3 entraram no mesmo automóvel. E aí, quando os 3 entraram no mesmo automóvel, eles começaram a sentir muita eletricidade ao redor e tiveram que sair do carro, não aguentaram. Claro. Se os automóveis eram 2, o que vocês tinham que entrar os 3? Percebe como essas coisas são arraigadas? Percebe esta cola, o que faz? E ali aconteceu de um conflito elétrico. Porque eu não sei se a gente se deu conta, mas nós somos elétricos, nós somos eletricidade. Nós temos eletricidade. Então, se você entra com o outro onde não deve entrar, ele começa a dar curto-circuito. Que é o que ela viu no sonho. Mas eles estavam os 3 dentro do carro, começou a dar choque. Eles saíram do carro e aí finalmente começou do alto uma chuva de cor prateada. E isto resolveu tudo. Misericórdia cósmica. Em forma de chuva prateada. E uma pessoa ontem, durante o mantra, teve uma percepção mental, sentiu a presença de João Paulo II, aquele que era Papa. E ele se lembrou, durante o mantra, que lhe haviam dito que João Paulo II, hoje, faz parte de Lis Fátima. É uma hierarquia lá em Lis Fátima. E se nós temos alguma coisa a atualizar sobre isto? Tanto João Paulo II como João XXIII eram seres de grande sacrifício e que, nesse grande sacrifício, encarnaram na Igreja Católica, porque não é brincadeira. E o grande sacrifício foi terem sido papas. Mas eles, nesse grande sacrifício, a responsabilidade que isto significa dentro daquela podridão, isto significa que eles se sacrificaram para levar consigo todas as almas que ali eram resgatáveis. No Vaticano se conta nos dedos, mas fora do Vaticano, no catolicismo, não, tem muitas almas resgatáveis. E como eles perceberam
que isto tudo está se deteriorando a cada dia, eles se sacrificaram, nasceram papas, para recolherem, naquilo que era a possibilidade deles, os resgatáveis. E aí, quem já vivia na época dos dois, quem se lembra daquela época, se lembra que diante dos dois, mesmo quem não era católico, os admirava. Se tocava por eles, mesmo quem não era católico. Então, houve muitas almas que foram resgatadas através do que sentiam por eles. E que não eram só os católicos. Havia muitos que não tinham nada a ver com o catolicismo e reconheciam nos dois. Não só reconheciam, mas se deixavam tocar pelos dois. E aí recolheram muitos seres. E claro, terminaram essa tarefa, eles foram assumir o que eles têm que fazer, não que é lá em Lis Fátima, e que significa estar guiando muita gente, estar guiando muitas almas. E uma pessoa, durante os mantras das 5h30 da manhã, em dado momento percebeu uma sala que não existe aqui no plano físico. E nesta sala havia uma figura indígena com idade avançada. Esse indígena estava sentado próximo a uma porta desta sala. Esta porta se abriu e aí começou a correr um córrego de água muito limpa que entrava mata adentro. E esta água seguia pela mata. O que pode representar isto? O trabalho de Figueira inclui uma aproximação com a consciência indígena. Porque a consciência indígena tem certos conhecimentos que outras raças não têm. Porque o conhecimento foi dividido entre as raças. E existe uma parcela do conhecimento que está com a raça indígena. Agora, a raça indígena que está com esta parcela do conhecimento está desencarnada. Então, por isso que ela viu o indígena no sonho. Porque no plano físico, entre os indígenas encarnados, não sei se existem os sábios indígenas. Porque vocês sabem que a raça branca tentou fazer com que a raça indígena desaparecesse. Não matou o que puderam matar. Então esses todos passaram para os outros planos e continuaram a evoluir por lá. E hoje, dada a impossibilidade deles estarem aqui em igualdade de oportunidade com as outras raças, foram desencarnando e foram passando para os outros planos. E lá continuam o seu processo, desencarnados. Então nós temos, nos outros níveis, muito especialmente aqui na Serra do Roncador, no Brasil, temos a consciência indígena muito evoluída, muito avançada e que tem muita coisa a nos ensinar. E agora, nesse final de ciclo, com estas dimensões que facilitam a abertura de portas entre umas e outras, existe sim um contato do trabalho de Figueira com a consciência indígena. Tanto assim que a consciência indígena nos revelou que eles usam aqui no plano físico o Bosque da Harmonia. Então ali no Bosque da Harmonia, onde foi construída a Oca, desde o princípio, a Oca é uma construção indígena. Ali no Bosque da Harmonia é uma espécie de centro, aqui em Figueira, da consciência indígena. Por isso é que ela teve este sonho. E este córrego, que fluía com água muito cristalina, é uma espécie de união que está indo bem. Porque desde o momento em que nós fomos percebendo a presença do conhecimento indígena, isto foi bem, isto fluiu muito bem. Sendo que a gente construiu aquela oca quando não sabia de nada disto. Então, o que chegou primeiro foi a construção deles.
o símbolo da presença deles ali e que nós usamos para a vigília permanente todos esses anos. Então, existe sim este ambiente aqui dentro, que é um ambiente daquela consciência, e que muitos, agora com esta abertura entre as dimensões, estão começando a perceber. E se pode até recolher os ensinamentos que eles têm para nos dar, que são muitos. Muitos, inclusive no campo da alimentação, porque se esta consciência não nos instrui um pouco no campo da alimentação, nós jamais vamos aprender a comer. Porque a nossa forma de comer e o que nós comemos realmente é muito inadequado em relação ao que deveria ser, ao que deveria ser. E já passaram aqui pelo planeta Terra, pela superfície do planeta, seres que sabiam disto. Os essênios, por exemplo. Muitas almas antigas encarnaram entre os essênios. Existem almas que estiveram entre os essênios e que estão encarnadas hoje. Este conhecimento de alimentação nós temos, ou tivemos, ou teríamos. Acontece que não usamos e comemos assim como comemos. Então, esta consciência indígena, que está não só muito em paz aqui, está aberta para nos ajudar, com medicamentos, com alimentação, com mantras. Eles têm passado mantras indígenas que têm sido muito esclarecedores, que têm sido muito bons para nós. E isto vai indo muito bem. E é necessário que na superfície da Terra vá bem isto, nem que seja em um lugar, para compensar o que se passou em outros lugares e o que ainda se passa. Porque existe ainda remanescentes encarnados de indígenas que sabem as coisas mais do que nós. Existem. Estão espalhados pelo planeta em áreas que não são mostradas. A humanidade tem muito medo de uma coisa que venha tentar modificá-la em alguns aspectos. Então, separa todas estas coisas. Fica lá no... Como é que eles chamam aquilo? De áreas não sei o quê. Como é? Eles chamam de reserva. E isso é uma forma de não deixar misturar. E um indígena numa reserva, que é um ser que é livre, não? Que tem um conceito de liberdade um pouco diferente do nosso, mesmo numa reserva, ele vai ter problemas. Não vai ser um ser livre. Enfim, mas não é esse o caso. O caso é a gente reconhecer que aqui eles estão bem. Não estão encarnados, estão aqui e estão muito bem. E é preciso que no planeta haja lugares assim. Haja lugares assim. ¿Por qué ellos no reencarnan en otras razas? Isso é outra questão. Isso é outra questão porque eles foram de tal maneira dizimados que tiveram que procurar um outro caminho. E não é que não tenham encarnado nas nossas raças, encarnaram. Entre nós tem indígenas reencarnados. E se vê até por certos traços físicos. Tem muitos indígenas reencarnados entre nós. Então houve uma redistribuição disso tudo. Houve uma redistribuição porque uns passaram para a vida intraterrena e outros reencarnaram em raças que estão na superfície. Porque esse assunto das raças não é muito claro para nenhum de nós, mas esse assunto das raças teria que ser estudado. E eles têm as chaves para isso. Tanto assim que eles resolveram ir para a raça intraterrena e foram. Então eles têm uma chave para isto. E nós teríamos que transcender estas coisas de raça, como conhecemos, para entrarmos na raça cósmica, que é outra coisa. Mas enquanto nós estamos com esse tabuleiro de xadrez, que são as raças aqui, nós não sentimos as raças cósmicas. Porque no cosmos existem as raças.
E cada raça cósmica cuida de uma área do cosmos, cuida de um movimento do cosmos. E nós teríamos que nos reconhecer nessas raças, não nisto aqui, que é uma mistura danada, como você vê, que é uma. E nós temos que nos unir aqui, temos que fazer um trabalho de união, um trabalho de acolhimento uns aos outros, para começarmos a entrar num desses filões cósmicos de raça. Porque são as raças cósmicas que são verdadeiramente conscientes da evolução, não as nossas. As nossas não têm consciência da evolução, realmente. Então nós temos que nos unir a tudo isto. E aqui temos esta possibilidade, porque a consciência indígena está muito presente, se sentindo muito igual a nós, muito igual. Alguns já como parte da hierarquia planetária, como o Itaikon. O Itaikon é da consciência indígena. A pessoa diz que quando era criança, ela tinha sempre o mesmo sonho. Era um deserto no qual rodavam algumas bolas de cor. Cada bola era de uma cor. E ela corria e corria para obter essas bolas. E ela diz que nunca pôde ganhar estas bolas. Quer dizer, ela estava nesse deserto e essas bolas girando e correndo e ela querendo ganhar estas bolas. Nós aqui na humanidade de superfície temos esse sentido de jogo. Como ela queria ganhar estas bolas, tem um jogo, não? E uma bola aí está simbolizando os nossos objetos que usamos para os jogos. O nosso conceito de jogo e o nosso conceito de esporte é completamente deteriorado. Porque esporte e jogo não é isso que nós fazemos. O esporte entre nós tornou-se uma competição. E aí prostituiu-se o esporte. Desapareceu o esporte. Quando ele virou competição, ele desapareceu como coisa realmente evolutiva e positiva. Porque a competição é um tóxico para a mente. Quando você está competindo em qualquer coisa, você está intoxicando a sua mente. Então, nós usamos encher um estádio todo com milhares de pessoas e intoxicarmos todos juntos. Em 2 horas se intoxica milhares e milhares de mentes. Quando o esporte foi introduzido no planeta, durante a construção do planeta, como um desintoxicante e não como um tóxico. E as forças involutivas pegaram isso logo. Com isto nós vamos fazer o contrário. Porque todos os terrestres tinham uma tendência para o esporte em origem, inclusive precisavam do esporte para muitas coisas. Então as forças pegaram aquilo. Vamos transformar isto numa competição. E a partir daí o esporte mudou muito, virou o que não era. Hoje chegou num ponto, o trabalho das forças involutivas nisso chegou num ponto que é raras partidas esportivas onde não há brigas. Vocês têm observado? Brigas até com mortes. Então veja como trabalharam bem isto que era o esporte. Quando você faz o esporte por competição, ganhando pontos, sendo assistido e todo mundo torcendo para você, quando isto acontece, você está cultivando o seu corpo e você está cultivando o seu ego. Então você está aprendendo a se tornar vaidoso e narcisista. Veja como é complicado isto. As consequências disto. Então as forças
fizeram um grande serviço com esse esporte. Transformaram isso numa coisa realmente maligna e tóxica. Quando nós desenvolvemos essas competições, quando nós fazemos até essas coisas internacionais, Olimpíadas, desse jeito, nós estamos implantando com isto a guerra na mente das pessoas de uma forma sutil. E quando você faz uma Olimpíada, um país competindo com os outros, você está alimentando a rivalidade entre os países. Isto é claro para qualquer um que tenha mente. Isto é claríssimo. Que essas Olimpíadas são um inferno. Através dessas Olimpíadas se está instigando a guerra e a competição, a rivalidade entre os homens, entre as pessoas. Porque um quer correr com o outro, quer chegar. Isto é uma aberração. Quando isto seria uma recreação. Quando isto seria uma fonte de distensão, inclusive para o corpo físico. Para a personalidade, para o ego, isso seria um trabalho de distensão, um trabalho de harmonização. E essas Olimpíadas mundiais se transformam em motivos de rivalidade, em motivos de competição. E esta pessoa que sonhou que estava num deserto e lá correndo atrás das bolas, então, você vê como isso é sutil. Como isso é sutil, como isso tudo nos trabalha negativamente e como a gente até em sonhos vai exercer estas atividades desta forma. Porque se você está se distendendo com as bolas, isto é uma coisa. Mas se você está correndo atrás da bola para agarrá-la, isto é outra coisa. Isto é o que todo mundo faz. E realmente não é isto que nós temos que fazer aqui. Nós temos que encontrar outra forma de nós nos distendermos, de nós relaxarmos. Porque sempre precisamos de um relaxamento. Sempre precisamos. E se isto não acontece naturalmente, para quem está tenso, se pode descobrir uma forma de relaxamento, mas não com jogos. Porque aí você vai se tornar um rival do outro. Mesmo que não queira, mas é o que você está fazendo, é rivalidade. E aí quando começam, aquele trabalhou no trapézio muito melhor do que aquele outro. Aí quando começa com isto, você começa a colocar a rivalidade entre dois que estavam lá no trapézio e que você achou um melhor do que o outro. Já está colocando rivalidade entre os dois. Compreende que veneno é isto? Então nós temos que descobrir formas mais adultas de nos relaxarmos. Porque às vezes uns minutos de relaxamento é muito bom. E nem todos sabem se organizar para isto. Nem todos sabem fazer isto quando é necessário. Então vão ficando tensos, tensos, tensos. E aí tensos, se vão a um estádio esportivo, aí acabam de se desorientar.